Naquela noite, eu me transformei na fera. Nas primeiras vezes que me transformava, eu literalmente perdi a consciência. Mas, com o tempo, eu fui me acostumando e já conseguia ficar consciente durante as transformações. Antes de me transformar na fera, eu relutei muito, pois era incapaz de machucar um ser humano. Mas, por pressão do meu mentor, acabei me transformando. Assim que me transformei, me escondi em um matagal próximo à fazenda. E quando deu por volta de 2 horas da manhã, passava pela estrada de terra a minha mãe e um rapaz que estava com ela. Eu estava a uns 300 metros dos dois, e foi quando escutei ela dizer para o rapaz: "Está um fedor de cachorro molhado por aqui? O que será?" E ele respondeu: "Deve ser algum vira-lata que tomou chuva. Não vamos nos importar com isso." Quando eu estava no meu estado de fera, eu podia escutar e sentir cheiros além da capacidade humana. Não entendi o porquê eles estavam a pé, mas foi quando a minha mãe disse: "Quer que eu chame algum dos empregados da fazenda para te ajudar a desatolar o seu carro?" E ele respondeu: "Não precisa. A noite está ótima para se fazer uma caminhada." E ela logo disse: "Você vai caminhar até o seu sítio? São mais de 3 quilômetros." E ele respondeu: "Tudo bem, estou precisando fazer alguns exercícios físicos mesmos." Após ele dizer isso, ambos riram, se beijaram, se despediram e a minha mãe passou pela porteira da fazenda. Nesse momento, eu tive que ser super rápido, pois dentro da fazenda havia alguns capatazes que faziam a ronda noturna. Então eu só esperei ela se distanciar um pouco e pulei a porteira e parei a uma distância de 2 metros dela. Ela percebeu a minha silhueta e rapidamente olhou para trás. E assim que ela me viu, ela olhou diretamente em meus olhos e deu um grito de pavor. Em milésimos de segundos, eu a golpeei na cabeça e ela caiu desacordada. Em seguida, eu ouvi um tiro. Era um dos capatazes da fazenda que fazia a ronda. Eu tive que correr dali às pressas, antes que ele me via. O meu plano de matar a minha mãe havia falhado, e logo corri para longe. O homem não conseguiu me ver claramente, e nem pôde vir atrás de mim, pois teve que socorrer a sua patroa. No dia seguinte, cheguei em casa pela manhã, e a notícia havia se espalhado que a minha mãe havia sido atacada por um jaguar. Ela ficou um bom tempo de cama se recuperando, e eu tive que agir rápido. Usei um dos feitiços do livro para deixar louca e atordoada. Peguei um vestido dela e costurei uma boneca de pano. Passei sangue de galinha nos olhos da boneca e em seguida arranquei a cabeça da boneca com uma faca e substituí a cabeça da boneca por uma cabeça de galinha. E depois eu disse umas palavras cabalísticas e enterrei a boneca de cabeça para baixo em uma encruzilhada. Esse feitiço foi tiro e queda. A minha mãe, quando se recuperou fisicamente, ela ficou louca. Dizia coisas desconexas e sem sentido. Conversava sozinha. Outras vezes dizia que via o diabo. E quando ia se alimentar, ela sempre via lavras na comida. Um certo dia, ela saiu à noite pela fazenda gritando nomes obscenos e de baixo calão. Todos ficaram a observando, e quando, de repente, um redemoinho surge do nada, exatamente onde ela estava. Tamanho foi o redemoinho que a arremessou para longe. Ela caiu e quebrou o pescoço. Eu não pude acreditar no que aconteceu. Aquele não era eu. Eu não poderia matar a minha própria mãe.
E no fundo, eu me sentia culpado, mesmo depois de todas as humilhações e maldades que ela fez comigo. Pensei diversas vezes em contar tudo o que estava acontecendo para Aline, mas por medo da rejeição da parte dela, eu resolvi esconder os fatos. Eu amo muito a Aline. Não penso em outra coisa a não ser nela. Ela é o amor da minha vida e eu quero passar a minha vida inteira com ela. Depois da morte da minha mãe, o sítio ganhou fama de assombrado. Os empregados do sítio, com suas crendices, sempre diziam que aquele redemoinho era obra do Saci. E outros diziam que aquela mulher, por ser muito ruim, o diabo veio a buscar pessoalmente. Seu velório ocorreu por volta das 9 horas da noite do dia seguinte. E lá estava o homem que a namorava. Ele demonstrou muito amor pela minha finada mãe e se despediu dela com palavras românticas. E no final ele disse que, se pudesse, ia junto com ela. Então eu logo pensei: se pudesse, você pode e vai. Logo em seguida, eu saí para pensar em algo para poder emboscar aquele homem. E depois do velório, ele pegou seu carro, que era um Fusca, e foi embora. Nesse momento, eu já havia me transformado na fera. E quando ele vinha pela estrada, eu apareci repentinamente na frente do Fusca. Ele, no susto, jogou o carro para o lado e acabou saindo da estrada e entrando com o carro no mato. Foi uma questão de tempo. Eu sabia que ele iria sair do carro a qualquer momento e me mantive escondido. E foi o que aconteceu. Cerca de 3 minutos depois, ele sai do carro. Foi tempo suficiente para eu correr até ele e o golpear até a morte. Eu estava faminto, pois quando estou no estado de fera, a minha fome aumenta 10 vezes mais. Então aquele dia foi a primeira vez que provei carne humana. E confesso aqui nesse caderno que não existe nada melhor do que carne humana. No outro dia, quando acharam o corpo do homem dilacerado, todos atribuíram o fato a superstições e crendices. Disseram que ele desejou ir junto com a sua amada e assim aconteceu. Outros até disseram que o cão negro do inferno veio ceifar a sua alma. Bom, depois que provei carne humana, eu não conseguia mais parar. Comecei a atacar e matar pessoas desavisadas que passavam pelas estradas na madrugada, como bêbados e viajantes. Mas para o meu azar, certa vez, uma mulher que embosquei conseguiu fugir, pois no momento em que eu a atacava, ela começou a gritar e, para sua sorte, havia um carro passando no exato momento naquela hora da madrugada. Eu não fui precavido quanto a isso, pois era quase impossível passar carro por aquelas estradas. Mas, além do motorista parar para ajudar a moça, ele ainda estava armado. Eu corri para o mato e ele fez alguns disparos sem sucesso. Ele não tinha visto perfeitamente que a fera que atacava a moça era um lobisomem, mas a moça tinha certeza do que viu e relatou a todos ali das redondezas. Foi o suficiente para todos terem certeza que havia um lobisomem atacando na região. Alguns homens fizeram até uma caçada noturna ao lobisomem, mas sem sucesso. Eu tive que dar um tempo em minhas atividades, mas eu não conseguia ficar sem comer carne humana. Tanto era a minha abstinência que eu me transformava na fera naturalmente em noites de lua cheia. Eu nem precisava de cravar o punhal no tronco da árvore. A minha fome e desejo de comer carne humana era insaciável, mas o meu amor a Aline era muito maior. Então eu passei a resistir por ela, por Aline, o amor da minha vida. Estava decidido a me casar com ela e ir embora com ela para bem longe. Mas o que eu mais temia aconteceu hoje.
Estou muito arrasado. Aline se casou com um fazendeiro rico. Por que ela fez isso? Não acredito que foi por dinheiro, pois Aline nunca foi ambiciosa. Talvez o seu pai a tenha obrigado, eu não sei. Mas uma coisa eu juro, eu vou matar esse cara que roubou a minha amada. Eu vou comer o seu coração e vou beber o seu sangue. Ele não perde por esperar. Durante algumas noites, eu passei a rondar o sítio desse fazendeiro para me familiarizar com o local. Aproveitava que já estava lá e me alimentava de algumas de suas criações. No dia seguinte, ele sempre dava falta das suas criações, mas para minha sorte, ele não espalhou a público esse caso. Então, como já havia um tempo que o lobisomem não atacava mais pessoas pelas redondezas, todos passaram a acreditar que a tal fera tivesse ido embora para sempre. Um certo dia, eu recebi um bilhete de Aline, que me foi trago por um dos seus empregados. No bilhete dizia que ela casou forçada, estava muito infeliz, e ela queria fugir nessa noite, e que eu a encontrasse na saída da fazenda. Ela não sabia o horário que apareceria, mas era para mim a esperar que assim que ela tivesse uma brecha, ela sairia. Cogitei a ideia de ser uma emboscada do seu marido para me pegar. Mas eu não deixei de ir. E fiquei ao longe, observando para ver se ela apareceria. Logo eu percebi que havia uns homens de tocaia, que parecia esperar alguém. Não pude fazer nada, pois Aline já estava ali. E logo de repente apareceu seu marido, e a começou a espancar, enquanto seus empregados só observavam ao longe. Eu não podia deixar isso acontecer. Meu ódio foi tremendo que eu me transformei na fera e parti para cima desse covarde. Naquele momento, eu sabia que iria morrer, mas morreria com honra, protegendo a quem eu amo. Ataquei o coronel e travei uma luta sinistra com ele. Eu o teria matado facilmente, se ele não tivesse me golpeado com um punhal. E mesmo assim o teria matado, se os homens que estavam de tocaia não tivessem aparecido atirando em mim. Depois de tomar vários tiros, olhei no fundo dos olhos de Aline e disse adeus, sem dizer uma palavra. Com minhas forças se esvaindo, eu corri para a mata. E para minha sorte, ninguém veio atrás de mim. Depois de 10 minutos, eu voltei à forma humana. E isso era ruim, pois eu sabia que isso significava que as minhas forças estavam se esvaindo e eu não teria muito tempo de vida. Então eu corri para uma gruta estreita que ficava ali perto de onde eu estava. Neste lugar, eu guardava o meu caderno de anotações, lápis, velas, fósforos e alguns utensílios mágicos. Rapidamente, usei algumas ervas mágicas e fiz algumas rezas em meus ferimentos, mas parece que não estava surgindo efeito. Decidi descansar um pouco e esperar para ver se funcionava. Tentei me manter acordado escrevendo essas coisas que aconteceram agora há pouco. Se eu não sobreviver, eu quero que Aline, somente ela, fique com as minhas anotações e com este meu livro. Eu estou muito mal, mas com sorte eu consigo andar até em casa e deixar esse caderno junto a esse livro para o meu irmão entregar a ela. Deixarei escrito na capa de ambos que é para ser entregue a Aline. Já tem quase 1 hora que estou aqui nessa gruta perdendo sangue. As ervas mágicas funcionaram no começo, mas parece que agora estou com hemorragia. Tentarei chegar até em casa para me despedir dos meus irmãos, mas vejo sombras à minha volta, e a poucos metros à minha frente eu vejo um enorme cão negro do inferno. Eu sei o que ele quer. Ele quer a minha alma.